Viajantes bem-vividas. Você está desejando mudar sua vida? Concretizar sonhos, fazer planos para o futuro? Você precisa alavancar a sua vida profissional? Pois saiba que os livros podem lhe ajudar neste processo de mudança. Ou você está buscando o autoconhecimento? Está precisando de apoio para um momento especial da vida? Ou só quer mesmo um momento de lazer? Sim, os livros podem lhe ajudar, abrindo a mente e fazendo você enxergar melhor o mundo à sua volta. Nós queremos lhe fazer um convite. Venha fazer parte do grupo de leitura Entre Páginas e, com certeza, você irá se surpreender com as transformações que poderão acontecer na sua vida. Fale com Lourdes Rosalém pelo WhatsApp 11 9 3236 7538. Ela fará uma breve conversa com você, sem nenhum custo, e lhe explicará sobre o funcionamento do grupo de leitura. Marque hoje mesmo um horário com a Lourdes neste mesmo WhatsApp. Fazer aniversário, para mim, é comemorar a vida. É um dia de festa, de agradecer a saúde, estar com a família e com os amigos. Mesmo viajando muito, eu busco não passar meu aniversário longe de Brasília. Lilian, como que você costuma comemorar seu aniversário? Olha, não sei se isso é uma coisa de leoninas, hein? Mas eu adoro fazer aniversário, adoro comemorar, enfeitar a casa com flores, arrumar a mesa e contar para todo mundo que é o dia do meu aniversário. Eu amanheço já achando que será um dia muito especial. Costumo viajar para comemorar, mas geralmente depois da data. Eu prefiro passar o dia junto com a minha família. Já comemorei encontrando com amigas e tal, mas ultimamente eu faço questão de passar com a minha mãe, meu marido, filhos, noras e genro. Pois é, cada uma de nós tem o seu jeitinho próprio de comemorar esse dia, né? E vale tudo. Tem gente até que nem gosta de comemorar, né? Tá valendo. Mas nós conhecemos uma mulher que criou uma tradição de vida. Procura sempre comemorar seu aniversário fazendo uma viagem. Pensa bem se não é uma boa tradição. Tô até pensando nisso. O último que ela comemorou foi, adivinha para onde? Conhecer Bali. Pense só, a segunda maior ilha da Indonésia. Não é uma super ideia? Olha, excelente! Nós estamos falando da nossa entrevistada de hoje, Lourdes Rosalém, que não só viaja no aniversário, mas é uma viajante solo de 71 anos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da vida dela. Lourdes, se apresente para as nossas ouvintes. Quem é Lourdes Rosalém? Onde você mora? Qual é a sua atividade? Se você é casada, se tem filhos? E também fale o que você quiser falar que lhe defina melhor. Legal, Silvia, Lilian. Bom, eu fiz 71 anos em maio. Sou geminiana, sou uma pessoa extremamente inquieta, curiosa e com muita sede de conhecimento. Por quê? Porque eu não gosto de rotina, né? E eu posso dizer também assim que eu sou ávida pela vida. Sou mãe de 2 filhos, 7 netos. Eu viajo muito, trabalho muito também
E já morei em outro país, já morei em Londres alguns meses, já mudei de estado, já saí de São Paulo, fui para Brasília, agora já voltei para São Paulo de novo, morei em Brasília por 30 anos, tá? E mesmo assim, com 71 anos, eu ainda tenho muitos objetivos de vida. Eu sou mentora de executivos para planejamento de carreira, sou autora de 2 livros, tenho um clube do livro Entre Páginas, que é um livro voltado realmente para executivos. E viajar, para mim, é uma atividade extremamente importante, né? Então, eu gosto de comemorar meu aniversário viajando, não só, logicamente, comemoro de outras formas, mas eu gosto muito de comemorar. Nos últimos anos, eu tenho dado preferência a isso. Muito legal. Atividade a gente já percebeu que é muita, né? É isso que eu acho tão bonito, né? A idade não nos define, né? A gente pode fazer muita coisa com a idade que tiver, seja lá ela qual, né? Lourdes, nós já vimos que viajar é realmente uma atividade importante para você. Conta pra gente como viajar entrou na sua vida, ainda criança ou já adulta, e como isso aconteceu? Bom, eu assim, desde que eu era adolescente, dos meus 17, 18 anos, eu sempre dizia assim para minha mãe que eu não queria casar, eu queria era viajar o mundo, né? Mas aí, no fim, acabei casando, acabei tendo filhos, não me arrependo de nada. Mas, para mim, viajar é liberdade, é conhecimento, é autoconhecimento acima de tudo. Qual é o seu estilo de viajante? É mochileira, é econômica, é um meio termo, luxuosa? O que você procura conhecer numa viagem? Lourdes, conta um pouquinho pra gente. Tá, eu não sou nem econômica nem luxuosa, tudo depende do lugar para onde eu vou. Se é praia, se é montanha, então eu decido muito em função do local, do meu interesse no momento. Eu busco, assim, sempre conhecer a cultura do país, né? Gosto de experimentar as comidas, gosto de conversar com pessoas de todos os níveis e de todas as idades, né? Que ali eu realmente, isso para mim é aprendizado. E é isso que eu busco realmente nas viagens. Inclusive, essa última viagem que eu fiz para Bali, por exemplo, eu fiz questão de conhecer uma plantação de arroz, que eu vejo isso nos filmes e aquilo me dava muita curiosidade e foi maravilhoso o que eu conheci. Então, assim, tudo depende dos locais que eu vou viajar. Muito legal. Viajar é isso mesmo, né? Conhecer novas culturas, né? E construindo conhecimento. Muito legal. Que tipo de destinos, você falou um pouquinho já, mas que tipo de destinos mais lhe atraem? São os históricos, os modernos, praia, montanha? E outra questão que a gente tem super curiosidade, você mesma organiza seu roteiro, a hospedagem, os voos, ou você contrata uma agência de viagem? Não, destino, assim, eu confesso que eu tenho uma ou outra país na cabeça, mas eu vejo muito Instagram, acompanho muitos sites, assim, de viagens, e aí me sai alguma coisa assim, pô, eu quero conhecer esse lugar aqui. Então, o destino, por exemplo, que eu gosto muito é a Itália, né, que tem lugares maravilhosos, já fiz viagens lindas por lá. E eu mesmo organizo minhas viagens. Eu raramente busco uma agência de turismo. Eu mesmo pesquiso, converso muito com meus filhos, que eles também são muito viajados, né? Já foram para muitos lugares, então eu me aconselho também um pouco com eles, né? Então, as coisas vão surgindo assim. Eu não gosto muito de lugares tão turísticos. Eu procuro conhecer lugares mais diversificados agora, assim, né? E não tenho praia, eu gosto de praia, gosto de montanha, gosto de um pouco de tudo. É eclética. E quando aquele lugar me chamou a atenção, é para lá que eu vou. Bem, nós já soubemos que você viajou sozinha para Bali, é isso mesmo? Você sempre viajou sozinha? Você tem viajado sozinha nos últimos tempos? Ou você mescla, viaja sozinha, viaja acompanhada? E qual seria a razão, se você tem feito essa escolha de viajar sozinha, qual tem sido a razão para você escolher viajar solo?
Bom, eu tenho uma irmã com a qual eu me dou, tem várias, né? Mas uma delas que eu me dou super bem para viagens, né? Então a gente combina com tudo. Quando ela pode me acompanhar nos lugares que eu quero ir ou que a gente decide em conjunto, ela vai. Mas ela trabalha, tem horários mais rígidos e tal. Algumas vezes eu viajo com filho, com um filho, né, que hoje ele mora na Austrália, eventualmente às vezes eu viajo com ele. Mas então eu não tenho assim nada definido, tudo depende da minha vontade. Agora eu quero ir para não sei onde, tá? Então, tá, alguém quer ir, alguém que eu digo, minha irmã ou um filho, alguém quer? Não posso, então eu vou. Gosto de viajar sozinha, não nego, tá? Porque é uma oportunidade de eu estar comigo mesma, de autoconhecimento, de eu fazer tudo aquilo que eu quero. Mas eu não tenho, assim, uma rigidez, só viajo sozinha, tá? Não gosto de viajar em grupo. Isso é uma coisa, assim, até hoje não fiz e pouquíssimas vezes fiz e não gosto. Porque cada um quer fazer uma coisa, cada um quer ir para um lugar, então eu não gosto. Então é assim, no máximo um casal de filho, que é o filho e o marido e a esposa, ou com uma irmã. Mas, no geral, eu viajo sozinha. Eu gosto. Eu sou uma boa companhia para mim mesma. Isso é ótimo. Isso é muito importante. A viagem proporcionou essas descobertas, né? Sim. Muito legal. Eu acho que você fica livre para descobrir coisas, para você se descobrir, para você sair de situações mais difíceis. Então, eu gosto disso. É, muito aprendizado, né? É verdade. Achei interessante porque você é muito flexível, né? Flexível e eclética. Você tem algumas coisas que define o que não quer, mas no geral você mescla. Mas você sendo mulher, com 71 anos, quando você viaja sozinha, você não tem medo? Como que você lida, por exemplo, com potenciais problemas? Tipo assim, como que você se planeja para lidar, por exemplo, com uma doença no meio da viagem, ou sofrer um acidente, se perder, estando só? Eu confesso que eu não sou de muito planejar, não, mas tem algumas coisas que são básicas. Eu vejo que se você tem um pouco de conhecimento de um outro idioma, o inglês, por exemplo, tá? Eu tenho inglês e tenho espanhol. Então, não que eu sou brilhante, mas tenho um pouco de conhecimento. Se você tem pelo menos 2 cartões de crédito, né? Porque se um dá algum erro, alguma coisa, você tem outra. Levo sempre um pouco de dinheiro do local, tá? Porque se acontecer uma emergência, eu tenho um dinheiro para 1, 2 dias, um dinheiro suficiente. Escolho um hotel, algum lugar que não seja afastado, tá? Me cerco de algum... um seguro... Como é que fala? Seguro saúde, viagem. Isso sem dúvida alguma. E procuro saber que locais tem perto ali e tudo mais, para se acontecer alguma coisa, né? Telefones de família, tá? Tem telefone sempre à mão, né? Então, ando com o meu celular, com o telefone atrás de emergência para alguém ligar, né? Então, eu me cerco dessas coisas. Por exemplo, não pego um táxi no meio da rua para sair do aeroporto. Prefiro ter um lugar seguro para eu pegar o táxi, que eu sei, né? Tá. Pacote de viagem, eu normalmente não compro antes, não. Eu primeiro conheço um pouco o lugar e aí eu sempre procuro comprar o pacote dentro do hotel, que também é um lugar seguro. Então, assim, eu sei que eu gasto mais, mas eu me cerco de algumas seguranças. Eu não sou, assim, atropelada para sair qualquer coisa, não, entendeu? Então, eu realmente me cerco dessas coisas para eu não ter problema. Uhum. Boas dicas aí de segurança, né? Em viagem, importante. Até mesmo para quem viaja acompanhado, né? Lourdes, conta um pouquinho para a gente quantos países você já conheceu e, se você puder, destaque assim 2 lugares internacionais que você mais gostou e por quê. Eu hoje conheço 17 países. Dentro desses 17, claro que eu conheço inúmeros estados e cidades, tá? Mas assim, 17 países. O que eu amei, a Grécia, voltaria para lá tranquilamente.
O Colorado, nos Estados Unidos, que eu tive oportunidade de ir no inverno, de esquiar. Então, lá eu considero assim um mundo mágico. Eu amei, assim, é de uma beleza incrível, tá? Aqueles cães que puxam você no meio da floresta para você andar, lindíssimo. Então, esses 2 lugares para mim são fantásticos. Legal. Destaques lindos mesmo. Eu gosto muito também da Grécia, é um dos meus lugares preferidos. E no Brasil, Lourdes, quantos estados você conhece? E se você tiver condições de elencar 2 lugares que você mais gosta ou mais gostou e nos dizer por quê, vai ser ótimo esse conhecimento, esse aprendizado. Tá, no Brasil eu conheço 22 estados, então no meu trabalho eu viajava muito, toda semana eu viajava Brasil e para os estados eu fui inúmeras vezes em cada um, né? E logicamente que nas minhas férias, antes de começar a minha investida fora do país, eu viajava muito Brasil também em férias. Então, por exemplo, Rio de Janeiro é um lugar que eu amava, não tenho ido mais por conta de violência, mas eu amava passar fim de semana, feriado, né? Rio de Janeiro. Aquilo eu curti muito, curto ainda. E Nordeste, de um modo geral, tá? Se eu posso elencar, Recife eu amo, gosto muito. Fortaleza, então são lugares assim de praias maravilhosas. Gosto muito desses lugares e viajo ainda para lá. E Lourdes, você já voltou assim a algum lugar, né? Porque você estava contando que você já foi e já revisitou. Você já voltou a algum lugar e se decepcionou ou então assim se surpreendeu muito positivamente em relação à primeira vez que você esteve lá? E se você puder dizer por quê? Olha, eu voltei pela 3ª vez e voltei agora, recente, em março, para Nova York. As 2 primeiras vezes que eu fui, eu considero assim que foram mágicas, tá? Viagens ótimas, muito passeio legal, muita cultura. Dessa vez, agora em março, realmente eu me decepcionei bastante. Achei um lugar sujo, tudo muito tumultuado, os lugares que eu achava lindo não me encantaram mais. Então, não sei te dizer o porquê exatamente. Né? Talvez seja pelo meu momento de vida, talvez, eu não sei. Mas não voltaria mais para Nova York tão cedo, entendeu? Não, acho que nem voltaria mais. É interessante isso, né? Porque os lugares às vezes nos surpreendem, mesmo que já tenhamos ido e gostamos muito, pode acontecer isso. Comigo já aconteceu o inverso, não gostar nada da primeira vez e amar na segunda vez. Mas eu acho que ele tem muitas coisas que são elementos para isso, né? Eu acho que você destacou o seu momento de vida, a tua maturidade, a visão maior de mundo e as próprias mudanças mesmo que os lugares têm, né? Como você mencionou, Rio de Janeiro. Sofrem, né? Que sofrem. Eu amo, para mim, Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. E eu acho ela maravilhosa. Mas a gente sabe também das mazelas que está vivendo, né? Então essas coisas interferem mesmo no nosso gosto. Vamos lá agora para conhecer um pouquinho sobre Bali. Eu morro de curiosidade. Quero conhecer e ainda não fui. Vou aprender agora tudinho aqui com você. Me diz como é que você chegou a Bali, se é um trajeto muito longo e se é muito caro para chegar lá. Conta pra gente a sua experiência. Bom, eu não fui do Brasil para Bali. Eu estava na Austrália, né, num determinado lugar da Austrália, que é tudo longe lá. E aí, na Austrália, eu descobri que Bali estava a 4h30 de avião. Eu falei, é aqui que eu vou. Então, eu nunca tinha me planejado para ir para Bali. Sempre achava que seria interessante. Mas, na minha cabeça, Bali era, pela badalação que todo mundo fala, Bali era um lugar maravilhoso. E não é maravilhoso. Ele é diferente. Eu amei, voltaria outras vezes para lá, mas é feio, ele é feio. Então é de uma população assim bastante pobre, né?
Então tudo é muito simples, as barracas de praia são todas aquelas assim fechadinhas, de madeira, tudo muito pobre, as pessoas são pobres, mas é de uma hospitalidade incrível. E as praias são maravilhosas, isso sim. Os templos são maravilhosos, eu acho que vale. Você aprende muito da cultura do país, então isso me chamou bastante atenção. É barato você ir para lá, então, claro que eu estava lá na Austrália, eu não pesquisei aqui do Brasil quanto seria, mas de lá da Austrália para Bali realmente é muito barato. Em Bali a comida é barata, tudo é barato, porque tudo é em rúpias, né? E a rúpia não vale nada. É tão interessante, né, a gente ouvir, assim, você falou de Bali, dois aspectos, né, a hospitalidade, né, quer dizer, pontos turísticos bonitos e a hospitalidade que abraça, né, e acolhe o visitante. Agora, como é que é? Conta um pouquinho assim, é um custo de vida baixo? É um destino barato? Como é que você viu essa questão de preços em Bali? O custo de vida lá é baixo, relativamente baixo. Você vai para bons restaurantes, praticamente quase todos têm o mesmo valor da comida, entendeu? Então não é que um restaurante mais luxuoso você vai pagar mais por aquilo, não é. A comida eu, por exemplo, gosto de experimentar a comida local. Então eu posso dizer que eu experimentei todas as comidas que tinham nos restaurantes, tá? Assim. Legal. Lourdes, conta pra gente também quantos dias você ficou em Bali e se foram suficientes. Qual foi a sua impressão geral sobre a ilha? Passei lá uma semana, dá pra, tranquilamente uma semana, eu ficaria mais, tá? Se eu puder, eu até poderia ter ficado, me arrependi depois de não ter ficado. Já tinha passagem de volta, mas poderia ter trocado. Então, porque dá para você conhecer muito mais lugares. Agora, tive sorte de escolher bons passeios, tive sorte de cair com um guia super bom, falando inglês, mas que eu consegui fazer muitas perguntas e conhecer muito da cultura do país. O povo lá, eu perguntei, né, assim, porque eu via muita pobreza, e eu perguntei, o povo é feliz aqui? E ele me respondeu assim, a gente é feliz dentro da simplicidade, da extrema simplicidade, tá? Então é um povo feliz. E gostei muito do local. Dá para você passar tranquilamente uma semana com pouco dinheiro. Agora, como você lidou com o dinheiro local? Você usou dinheiro em espécie, usou cartão de débito? Teve alguma dificuldade nesse aspecto que hoje em dia está tão mais prático, né? Viajar usando esses cartões de débito. Como é que foi a sua experiência com dinheiro em Bali? Eu levei dinheiro. Como eu estava na Austrália, eu fui e troquei por rúpias, né? O dinheiro australiano por rúpias. Então eu levei bastante dinheiro. E você leva um monte de dinheiro, realmente, porque é um maço de dinheiro. Porque o dinheiro lá não tem muito valor, né? Então você carrega muito dinheiro. E levei, logicamente, cartão de crédito. Nos primeiros dias, eu não estava acostumada com aquele dinheiro todo. Eu falei assim, algumas coisas eu vou pagar com cartão de crédito de medo de ficar sem dinheiro, né? E ter mais dificuldade para trocar. Mas aí, no fim, eu acabei levando até dinheiro de volta. Então, eu levei as duas coisas mais para me garantir, né? Que eu estava lá do outro lado do mundo, eu falei, não quero correr risco aqui. Você teria, assim, uma ideia de, vamos dizer, para o tempo que você passou lá, uma semana, um montante em reais para orientar nossas ouvintes, assim, em geral? Eu não vou me lembrar quanto que eu tirei de reais. Não, né? Não vou me lembrar agora, confesso. Eu tenho até marcado, porque eu costumo fazer uma organização assim. Sim. Para ter uma ideia, porque se eu quiser voltar para o país, eu me lembrar. Então, mas não vou me lembrar agora, prefiro não te dizer. Tá bom, tá ótimo. E Lourdes, como é que foi a comunicação lá? Em qual idioma você se comunicou com os locais? Eles são receptivos aos estrangeiros ou não? E você teve a oportunidade, por exemplo, de conversar
com jovens locais, adultos e idosos? O que você sentiu dessa oportunidade? Eu tive oportunidade e gosto de conversar, mas eu conversava muito mais dentro do hotel, né? Porque lá dentro do hotel também você tem uma diversidade de pessoas de todos os lugares, tá? E por eu ser uma pessoa de mais idade e sozinha, eu chamo atenção, a gente chama atenção. E as pessoas até procuram. Mas eu confesso assim, em todos os lugares que eu viajo, eu nunca fiquei sozinha para almoçar, para jantar. Raramente. Então as pessoas me convidam e começam a bater papo e convidam. Então eu tive a oportunidade. Agora, o idioma lá, o segundo idioma é o inglês. Então, realmente, se você quiser se comunicar, você se comunica em inglês. Quando no hotel ou em algum outro lugar eu não conseguia entender alguma coisa, tem o tradutor, tá? Então, que dá para a gente não se enganar com algumas coisas. Mas fiz questão realmente de conversar com o guia que eu contratei para me levar para os templos e tudo mais, em inglês. E é necessário para você realmente conhecer o que é que está acontecendo ali. E você se comunicava com o guia em inglês? Em inglês. E no hotel também com as pessoas. As pessoas lá, quase que de todos os lugares, eles se comunicam em inglês. Mas a gente tem tradutor se precisar, né? Tradutor no celular. Então, uma coisa ou outra que não dá para entender, dá para se virar bem. Você já comentou, Lourdes, que você gosta de experimentar né, as comidas locais, e você teve oportunidade de se alimentar em restaurantes legais e tal. Então, já entendemos que você não teve dificuldade para se adaptar. Você poderia dar assim, uma ideia, pelo menos, de 2 comidas típicas ou diferentes que você provou e que, até para quem nunca foi, né, poder imaginar assim, eu acho que eu também experimentaria, só para a gente ter uma ideia. Eu não saberia te dizer nome das comidas, né? Sim. Mas eles não têm assim, só peixe, só carne, não, tem variedade, tá? Eu como pouco, tá? Então, normalmente os pratos são muito grandes e metade da minha... E eu tinha muita pena, porque metade da minha comida não era eu acabava que não comia, né? Mas é uma variedade muito grande. Por exemplo, no hotel, café da manhã, e aí é um problema cultural mesmo, café da manhã é comida, entende? Claro que tem as nossas coisas, uma fruta, uma torrada, um pão, né? Mas geral é comida. Então, aquela comida meio que estilo japonês, arroz, tudo que você imaginar de comida mesmo, você tem no café da manhã, entende? E não era alguma coisa que me apetece, né? Então, sempre tem uma variedade que dá para você comer. Escolher alguma coisa. Dá para escolher. Uhum. Embora eu goste muito de comida chinesa, comida japonesa, e isso eu comia assim na hora do almoço ou no jantar, mas no café da manhã não. Agora, a principal refeição deles é o café da manhã, comida. Olha que interessante, né? A cultura é tão variável, né? E talvez seja até a mais certa, né? Porque dizem que a gente fica a noite inteira em jejum, devia fazer uma boa alimentação de manhã, na hora do almoço e comer quase nada de noite, né? Pode ser que eles estejam mais corretos que a gente. Mas e como você percebeu, Lourdes, a segurança e o transporte em Bali? Eu não sei se você se transportou para os lugares só com o guia e sempre conduzida, ou se você fez alguma coisa por sua própria condução, né? Você mesmo decidiu e foi. Então explica um pouquinho como que você organizou isso e se você acha que Bali é um destino indicado para mulheres solo, pessoas 60, 70 mais e pessoas com mobilidade reduzida. Eu, por exemplo, eu já li que os locais lá em Bali usam muito aquela scooter, aquela motinho, eu não sei se é verdade. Você percebeu isso e como que você mesmo se locomoveu? Você chegou a experimentar scooter, por exemplo? Não, eu não experimentei, mas aquilo é uma loucura. O trânsito é louco, mas é só de scooter.
Então, claro que tem carro na rua, sim, mas aí eu perguntava muito, mas tá, e o meio de transporte, não vejo ônibus aqui. Não, aqui não tem ônibus, aqui ninguém usa. Tem, né? Mas é raro, de hora em hora, e as pessoas não usam. Cada um prefere o seu meio de transporte, que é scooter. Então, você vê, claro que pessoas sozinhas, as pessoas vão trabalhar de scooter, não importa a idade. Mas você vê família, então você vê o pai com uma criança na frente, em pezinho, a mãe sentada no banco de trás com uma criança no colo. Claro que crianças menores, pequenas. Mas é uma loucura. E o que eu achei estranho, não, interessante, é que você não vê um acidente, entende? Mas quando o semáforo abre assim, aquilo, eu tentava tirar foto porque era uma coisa inusitada, entendeu? Não usei táxi lá, Uber, é scooter. Então, como eu gosto muito de andar a pé, eu gosto muito de caminhar, então eu prefiro conhecer os lugares andando, porque você descobre coisas que normalmente as pessoas não descobrem. Então eu andava às vezes horas, entendeu? E me cansava, sentava, tomava uma bebida qualquer, mas é bem interessante, é uma coisa inusitada de você ver. E o aspecto de segurança, o que você sentiu? Total segurança. Então você pode sair para a rua qualquer hora do dia, da noite. Lá não tem assalto, crime. Diz que fazia acho que 20 anos que não tinha um crime, não tinha nada. É extremamente seguro. Muito, muito bom. Que interessante. Isso é uma das coisas que eu pesquiso bastante, pergunto no local. Não, você pode sair, você pode ir para o restaurante que você quiser à noite, pode voltar sem o menor problema. Nós brasileiros deveríamos fazer uns estágios lá, né, para descobrir o que é que faz não ter crime, porque a gente aqui não está conseguindo ajustar isso direito. É verdade. Bem, agora vamos ao que os viajantes de plantão querem saber, ficam muito curiosos, né? Quais são os lugares, Lourdes, que você considera assim? A gente sabe que imperdível é um conceito relativo, né? Mas que você considerou assim muito interessantes, muito legais. Se você puder destacar 3 lugares que assim impressionaram bastante a você e por que te impressionaram? É de Bali, você fala? Isso, de Bali. De Bali. Bom, as praias, eu sou suspeita porque eu amo praia, eu amo sol, né? Então, por exemplo, o hotel que eu estava era de frente para uma praia. Então, todo dia de manhã era meu primeiro passeio, minha primeira caminhada. E é uma praia de surf. Então, a praia inteirinha você via as pessoas surfando, mas era uma quantidade muito grande, porque lá as pessoas vão inclusive para aprender a surfar. Então, em toda a extensão da praia, que é enorme, você via, as pessoas tendo aula e depois sendo acompanhadas para o surf lá dentro. Então, é bonito de ver, né? Nessa praia. Qual é essa praia? Você sabe, lembra o nome? Ah, não vou lembrar o nome agora. Não vou lembrar depois o nome, você conta pra gente que a gente coloca na legenda. Isso, vou te contar a praia. Tá, mas aí conta, você falou já de uma, então uma era essa praia. Quais são os outros 2? Os dois, os templos. Os templos são maravilhosos, mas assim, não é só você ir lá e olhar, observar o templo. O que vale é o que você aprende do porquê daquele templo, entendeu? Então tem como é que fala? Episódios assim, para mim, por exemplo, de uma floresta, na floresta dos macacos, que eu fui literalmente assaltada por um macaco, entendeu? Os homens não assaltam, mas os macacos sim. Os macacos, então você tem que tirar todo o colar, brinco, óculos, chapéu, tudo, porque eles roubam, levam para o meio da floresta, você perde e eles rasgam tudo. Então você vê muita coisa quebrada no meio, né? E eu tirei tudo, mas fiquei com meu celular na mão e com ele para trás, assim, segurando atrás, conversando com o guia, mas segurando forte, mas não porque eu pensei que fosse ser roubada. E um macaco veio por trás e me deu um tranco mesmo, querendo puxar. Não roubou, graças a Deus, porque eu teria perdido, né?
Então, Ainda bem. os templos são interessantíssimos, mas você tem que saber o porquê que ele é interessante e tal e tudo mais. E uma coisa que eu achei maravilhoso e que eu não tive tempo de fazer, porque como eu fui com guia, a gente ia de carro, tudo lá, tudo é feio. Mas as ruas, elas são super estreitas, mas só que é só de comércio, só aquelas casinhas, aquelas, não é casa, como é que fala? As cabanas. Não é nem só de madeira, casa de alvenaria mesmo, mas então em todas, absolutamente todas as ruas que você passa é comércio. Então o povo de lá vive do turismo, vive do comércio. Então assim, tem o bairro que só vende artesanato de madeira, o bairro que só vende artesanato de uma outra coisa. Então é tudo, muita roupa, né, típica deles. Então é muito interessante. Eu não vou falar que é bonito, mas ele é muito interessante de você ver. E eu gostaria de ter andado a pé por esses lugares. E outra coisa interessante de você ver também são as casas. Embora sejam casas velhas, pobres, mas eles vivem em comunidade. Isso é outra coisa interessante de lá. Então, quando você entra, tem uma, como se fosse um templo na porta, onde eles fazem reverenda para os deuses diariamente. Diariamente qualquer um faz. Então, dentro do comércio, dentro das casas, então é um portal que você faz a reverência para o Deus e para pedir bênção e para afastar os espíritos. Eles acreditam muito nos espíritos, entende? Para afastar espírito mal. Então é sempre assim, de um lado é o bem e do outro lado é o mal, do portal. O bem e o mal, sempre, tá? Então isso é uma coisa interessante. E quando você entra dentro, comunidade da família, que isso é legal de você ver. Então só mora a família, e lá eles convivem com jovens até pessoas de idade de 100, 100 e poucos anos. Os jovens tomam conta dos idosos e as famílias não se misturam. Olha que interessante. Então, o rapaz, o jovem, homem, não pode sair de dentro daquela comunidade, porque são eles que cuidam dos idosos. É uma cultura extremamente diferente, interessante, e isso é uma coisa que vale a pena ver, tá? Não que seja bonito. Claro que tem um bairro de rico, mas foi o único bairro lá que eu vi que era do rico, e que são as pessoas que vendem ouro e prata, que lá tem muito isso, joia, né, de ouro e de prata. Então tem um lugar que é só as casas dos ricos, o resto é de uma pobreza incrível, tudo velho. E eles não podem casar com pessoas de outra família. Tem que ser tudo também casamento naquela família ampliada? Não. Eles casam com pessoas de outra família, mas eles não podem sair daquele lugar que eles vivem. Não, as famílias não se misturam. E tanto que você não tem, quando você pergunta, não era o meu caso, mas se pergunta assim, onde que mora o fulano? É a família tal. Então, a referência é o sobrenome da pessoa. Então, é assim que eles se conhecem. Não é por rua, não é por número de casa. Olha que interessante, né? E que cultura interessante é essa do olhar para os idosos, né? Já faz parte da própria cultura esse cuidado, né? Que é muito importante. E Lourdes, vamos lá ao dia do seu aniversário. Conta pra gente se você passou o aniversário lá mesmo em Bali, e se foi, e o que você fez? Você fez alguma coisa diferente para comemorar? Não, normalmente eu não faço nada de diferente, eu só procuro ir realmente num restaurante legal, como uma comida boa, tomo uma bebida, gosto muito de vinho, então tomo um vinho especial, né? Mas para mim, assim, também não é um dia especial, tá? Porque eu cheguei numa determinada fase da vida que todos os dias são bons para mim, entendeu? Uhum. Então, todos os dias eu como uma comida boa, eu tomo minha taça de vinho todo dia, tá? Então, mas nesse dia eu também faço alguma coisa
De repente, às vezes, eu até compro, né, alguma coisa legal para mim, ou faço um passeio diferente, né? Mas lá em Bali eu fiz só realmente um almoço e um jantar bem bom. Legal. Lourdes, na sua visão, o que a viagem traz para a sua vida? Para mim, eu acho que já até comentei isso, mas assim, era um sonho que eu sempre curti a vida toda e sempre quis viajar muito. Viajei muito a trabalho, não fazia tantas viagens de passeio, de lazer, por conta de filhos, que criei filhos sozinha praticamente, né? Então, tá. Mas viagem para mim é liberdade, tá? Liberdade é autoconhecimento. Você se depara com situações inusitadas e aí é que você vê como que você faz para sair dessas situações. Em vez de você simplesmente se irritar, amarrar a cara, eu vejo assim, para tudo tem solução. Basta você parar para refletir, como é que eu vou sair dessa situação? Vale a pena eu me irritar? Vou estragar meu dia? Não. Então, como que eu posso consertar? Então, aquilo para mim é um autoconhecimento, um momento de reflexão, assim, muito bom. E são descobertas, né? Eu vejo que viagem, você amplia a sua visão de mundo, você volta com outra cabeça. Eu, cada vez que volto completamente diferente, e isso também é um problema muito grande, porque quando você volta, que você se depara com a realidade que você vive ali, entende? Você também tem que se readaptar, né? Eu, por exemplo, dessa vez, eu fiquei 4 meses fora. Eu fui viajar em março, fui para vários lugares, e um deles foi Bali. E quando você fica 4 meses fora, que você tem que voltar para sua vida normal, entendeu? Para o lugar que você vive, com família, com todo mundo, então você também tem que se readaptar, tá? Então é um ir e vir, assim, de readaptação o tempo todo, né? Eu vejo assim que você começa a ver a vida de uma forma mais leve, tá? Que basta você realmente refletir nas coisas para você resolver sem ficar se estressando tanto. Eu vejo que é uma chance de novidade o tempo todo. Você se descobre, você descobre coisas lindas, né? Você sai da sua rotina desgastante. Mas para isso a gente precisa estar aberto. Porque se você não muda seu mindset, você não muda sua cabeça, você não aprende nada e você volta do jeito que você foi. Ou pior, né? Volta pior. Então, para mim, é sempre descoberta, tá? E tem outra coisa, né? Se você viaja com outras pessoas, você tem que combinar gosto, porque senão a tua viagem vira um inferno também, né? Exatamente. É verdade. Eu vejo isso. Viajar, para mim, é um mundo novo. Depende muito da cabeça da gente, né? Você falou bem. Você tem que estar aberto, porque senão você vai voltar reclamando, né? Se sentindo assim, ou vai voltar desvalorizando o lugar onde você vive, só, né? Então, tudo vai depender desse olhar, dessa flexibilidade, né? Exatamente, é entender as culturas diferentes, né? Não tem o bonito, o feio, o certo ou o errado, são diferentes. Eu, por exemplo, assim, gosto muito de Veneza. Amo Veneza, já fui várias vezes para lá. Tive amigos que foram para Veneza e voltaram, que aquilo é um horror, que aquilo cheira mal. Eu amo Veneza. Então, tudo depende do olhar que você tem para cada coisa. Exatamente. E Lourdes, as estatísticas mostram que o número dos idosos está aumentando muito no Brasil, né? Hoje a gente já compõe aí 15,3% da população brasileira e deveríamos dobrar em número até 2050. Que mensagem você deixaria para quem ainda é jovem, para os adultos e para os nossos colegas 60, 70, 80, 90, 100 mais? Aproveita e também deixa suas redes sociais para as nossas ouvintes poderem lhe acompanhar nas suas trajetórias pelo mundo. Tá, vou começar pelos 50, 60, 70 anos. Viagem! Aproveitem a vida, porque a vida é maravilhosa, mas assim, saiba o que você quer fazer, saiba
quais são os seus gostos, o seu gosto, pesquise bastante, vá para lugares que realmente interessam, né? Para poder curtir e ser feliz. Tá? Então, para esse nível de pessoas, eu, apesar do meu 71, eu tenho ainda inúmeros lugares que eu vou viajar. Então, eu já estou programando minha próxima viagem aqui por esses meses seguintes aqui. Para quem é jovem, eu vejo assim, tem um objetivo de vida. O que é que você quer para a sua vida? Porque a vida não é só trabalhar, né? E não é só balada, não é só esse tipo de coisa. Então, tenha um objetivo definido, saiba direitinho aquilo que você quer para o futuro e comece a se planejar. E quando eu falo planejar, é construir uma carreira sólida. E o tempo passa muito depressa. Então, assim, eu tenho 20, 25 anos, começa agora. Porque você tem que saber o que você quer lá no futuro. Para mim, isso aconteceu desse jeito. Eu sabia o que eu queria para minha vida lá na frente. A minha vida, a minha carreira foi construída passo a passo, pensando de que quando eu tivesse meus 50, 60, 70 anos, eu poderia estar fazendo exatamente o que eu faço hoje, com dinheiro, entendeu? Porque dinheiro é bom sim, dinheiro traz felicidade sim, entendeu? Mas desde que ele seja bem planejado, bem construído, para você poder aproveitar o tempo que te falta. Exatamente. Bem, Lourdes, nós queremos agradecer imensamente a você por ter aceitado o nosso convite, né, por nos trazer tantas informações do que é viajar na sua vida, como é que foi passar esse aniversário em Bali, o quanto que uma viagem contribui, né, para ampliar as nossas percepções e aprendizados, e principalmente por você compartilhar aqui com a gente esse olhar sobre a vida, essa generosidade da gente poder olhar a vida agradecendo e aproveitando, né? Mas aproveitado com sabedoria, né? Com responsabilidade. Então, assim, foi muito bom ouvir você e que você possa planejar ainda e fazer muitas viagens e voltar em um outro momento aqui para nos contar. Eu tenho certeza que as suas colocações aqui vão inspirar pessoas de diferentes idades. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando toda essa experiência que eu tive e estou tendo, né? E tenho o Instagram, tenho o LinkedIn, é @LourdesRosalém. Então lá eu também coloco algumas coisas de viagem, de livros que eu amo ler. Isso é uma das coisas assim que faz a gente evoluir bastante, abrir muito a cabeça também. Então, falo muito de livros também lá no meu Instagram e no meu LinkedIn. E te agradeço bastante mesmo. Muitíssimo obrigada mesmo, Lourdes. Uma concentração de aprendizados nós tivemos aqui. Já vou avisando as nossas seguidoras, as nossas ouvintes, que os links dela, da Lourdes, é Lourdes, né? Lourdes. Vão estar na legenda, então vocês encontram lá a página dela no Instagram, também as publicações que ela já tem, para vocês poderem acompanhar. E a gente está chegando ao final da nossa deliciosa conversa, e nesse episódio nós trouxemos para você, ouvinte, a história da incrível Lourdes Rosalém, que está aí, falou com a gente, tem 71 anos, já deu para você perceber, é super ativa e tem 1000 planos para o futuro, simpática e já foi diretora de recursos humanos de uma empresa de 120 mil trabalhadores, pense aí. É também mentora de líderes e executivos na transformação e desenvolvimento de carreira, e tem 2 livros publicados que estarão também lá citados na nossa legenda. E se você quiser adquiri-los, pode entrar em contato direto com a Lourdes, que ela passa e encaminha para você. Mas eu queria destacar que um desses livros dela é especificamente voltado para mulheres, então vale muito dar uma olhadinha na legenda. Ela também é viajante solo, mas também viaja com a família, e procura sempre comemorar o seu aniversário com uma viagem. E sempre muito interessante, como essa maravilhosa de Bali, né? Por quê? Porque ela entende que viajar é ser transformador e é autoconhecimento. Você já sabe que
E a cada 15 dias, nas quartas-feiras, estamos aqui com você trazendo um episódio novo. Queremos sempre encontrá-la por aqui. Enquanto isso, aproveite para ouvir os outros episódios que já foram publicados, sempre com muita informação sobre viagens, roteiros completos e muita história de quem viaja de diferentes maneiras. E lembre que você pode nos ajudar a fazer chegar essa maravilhosa história e também as outras que nós já temos lá, mais de 60 episódios, para outras mulheres. Então, compartilhe cada episódio que você ouvir com suas amigas, curta e comente. Isso nos ajuda muito. E se você desejar nos dar sugestão de temas ou quiser mandar sua opinião sobre os episódios ou outro comentário, você pode enviar um e-mail para viajantesbemvividas@gmail.com ou mandar uma mensagem pelo direct no Instagram mesmo. Nós vamos adorar receber o seu feedback e lhe aguardamos no Spotify ou no YouTube. Encontramos vocês daqui a 15 dias. Um grande abraço!